Hoje, a lição de número 9, 30 de agosto de 2020, como vencer as oposições a obras de Deus, que são muitas, né? A obra do Senhor tem muitas oposições e hoje nós vamos aprender como vencer estas oposições. O texto áureo já foi lido, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que coisas, né? As oposições que têm se levantado. E esse texto de Romanos, em que Paulo escreve à igreja, ele está falando de uma série de coisas e ele faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Deus? E ele lista inúmeras coisas, inúmeros levantes que nós cristãos sofremos, e ele encerra dizendo que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, né? Cristo Jesus. Verdade prática: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Esta verdade prática, ela é muito verdade, e que nós venhamos colocar realmente em prática esta verdade e pararmos de olhar para os obstáculos, né? Pararmos de olharmos para as circunstâncias e começar a olhar para o nosso Deus. O comentarista, ele é bem feliz quando ele diz que quando nós depositamos a confiança no Senhor, nós observamos que as lutas, que os obstáculos se tornam nada diante de um Deus grande que nós servimos. A leitura bíblica em classe, a irmã Adriana já leu. Nós vamos direto para a nossa lição. Eu gostaria apenas de frisar aqui no versículo de número 20 de Neemias 4, que ele diz assim: no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Neemias fazendo questão de dizer que se eles vencessem ou se lutassem, era Deus que estava com eles e que ia pelejar por eles. Neemias, nós temos visto que ele é um líder nato, né? Embora ele seja alguém que aos olhos humanos não estava preparado nem tampouco para liderar, muito menos para construir e muito menos ainda para combater, para guerrear. Aí nós olhamos para Neemias aqui, preparando o povo para a peleja, Neemias reconstruindo os muros, e às vezes nós esquecemos de nos atentar que Neemias era um simples copeiro do rei. Neemias era um copeiro, era alguém que trabalhava para o rei, né, servindo ao rei, mas se dispôs a voltar para Jerusalém, para reconstruir os muros, e nessa reconstrução também comandou este exército que construía e se preparava para a peleja. Nossa lição hoje tem 3 pontos. Qual a procedência destes ataques? Nós vamos ver. O inimigo procura atingir a nossa fé, é o segundo ponto. E qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? É o terceiro ponto. Vamos lá direto para a nossa lição, para nós não nos estendermos muito. A introdução da lição diz assim: na lição 7, observamos a construção dos muros em Jerusalém. Provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos, né? Hoje nós vamos observar mais detalhadamente como se deu esse levante, né? As diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Nós já temos visto nas lições passadas, sempre relatando a oposição à obra, né? Os levantes que tiveram contra Neemias, os levantes também que tiveram contra Zorobabel, na reconstrução do templo, na reconstrução dos muros. E hoje nós vamos entrar mais a fundo e aplicar na nossa vida como que ocorreram esses ataques e como que nós vamos vencer. Assim como Neemias venceu, nós também como igreja precisamos vencer estes ataques. O primeiro ponto da lição diz assim: qual a procedência destes ataques? Então nós vamos ver que ataques são esses e de onde procedem. O primeiro parágrafo fala sobre a Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. Nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Então, ele já começa a deixar claro que estes ataques não são apenas estes que nós recebemos dos nossos amigos, muitas das vezes dos familiares e até mesmo dos irmãos dentro da casa de Deus,
mas eles são também espirituais, né? Efésios 6:12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quando nós falamos que nós vivemos em uma constante batalha, que nós vivemos em uma guerra travada, os irmãos entendam que é contra essas coisas que Paulo escreve à igreja em Éfeso. É contra a carne. Lutar não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Infelizmente, alguns cristãos não têm entendido isso e têm passado a vida inteira batalhando com seus irmãos, pelejando com a sua liderança, até mesmo com os ímpios lá fora. É uma batalha carnal. E Paulo está dizendo que não é mais contra carne e sangue. E por que ele está dizendo isso? Porque os irmãos, lá no Antigo Testamento, nós vamos ver, né, principalmente no livro de Números, que eles pelejavam contra carne e sangue. E o povo de Israel derramou muito sangue. Por quê? Porque eles precisavam conquistar, nós vamos ver em Josué, que eles precisaram pelejar para conquistar a terra prometida. Para conseguir aquilo que Deus tinha prometido para eles, eles precisaram guerrear. E lá sim, era contra a carne, contra sangue, era mesmo ao fio da espada. Mas Paulo, no Novo Testamento, está dizendo à igreja em Éfeso: irmãos, não é mais contra sangue e carne. Você não vai mais precisar ferir ninguém. Agora a luta é espiritual. É uma luta espiritual. Então nós não precisamos mais estarmos aptos a pegar numa arma ou nos prepararmos para guerrear, para ter agilidade no campo de batalha, mas sim fortalecer o nosso espírito, preparar o nosso espírito, porque a luta ela é espiritual. Daí, nós não precisamos mais treinar com armas, mas precisamos meditar na palavra do Senhor, precisamos orar, precisamos nos consagrar, porque é isto que vai nos fortalecer perante esta batalha. E ele frisa que a palavra contra se repete 5 vezes, reforçando a ideia da atuação do adversário e seu reino. Trata-se aqui de uma batalha espiritual, como nós já frisamos. A Bíblia, ela revela a verdadeira força por trás destes ataques. Então, os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios os quais nos atacam. E isso aqui é muito importante nós termos ciência, porque às vezes ele vai usar uma pessoa para te atingir. E aí você tem que ter consciência disso para você não revidar contra a pessoa. Às vezes o inimigo das nossas almas usa até um dos nossos, um dentro da casa do Senhor, para se levantar contra nós. E aí a nossa tendência é nos levantarmos contra esta pessoa, aonde nós devemos ter ciência que ele está sendo usado pelo inimigo das nossas almas. Então a nossa batalha não deve ser contra aquela pessoa que está sendo usada. Ela é apenas um instrumento. Nós precisamos guerrear contra quem está usando ela para se levantar contra nós, né? E ele está dizendo aqui que ele é apenas um instrumento dos demônios, os quais nos atacam. Isso nós temos que ter ciência e lembrarmos, não combater o nosso irmão, mas combater aquilo que está fazendo o nosso irmão, ou nosso amigo, ou nosso familiar se levantar contra a nossa vida. Segundo parágrafo: qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Algumas orientações fundamentadas na Bíblia. A Bíblia diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais o quê? Resistir no dia mau. Paulo está, quando ele fala sobre tomar a armadura de Deus, é óbvio que ele está fazendo uma metáfora aqui, está usando a armadura dos soldados romanos quando eles iam para a guerra e tomavam a sua armadura para se proteger. Paulo está falando de proteção, de preparação. Eles não iam para a guerra de qualquer forma. Eles tomavam seu capacete, colocavam sua couraça, calçavam os seus calçados, pegavam a sua espada. É por isso que Paulo vai fazer essa analogia, porque ele diz que quando nós tomamos a armadura de Deus, nós resistimos no dia mau. E também, depois de termos feito tudo, depois de lograrmos êxito nas nossas batalhas, precisamos ficar firmes. Não é apenas eu conseguir derrotar o meu adversário e pronto, baixar a guarda, ou retroceder, ou parar, ou me sentar e descansar. Não, ficar firme, pronto, porque as batalhas elas continuam vindo todos os dias.
E o que tem feito com que alguns cristãos desanimem é vencer um inimigo e se acomodar. O inimigo das nossas almas, ele não descansa. E ele está como leão ao nosso derredor, rugindo, procurando a quem possa tragar. É por isso que Jesus ele vai dizer sempre: vigiai e orai. Estejam vigilantes e preparados. Quando Jesus fala vigiai e orai, ele está falando dessas duas características que nós como cristãos precisamos: preparação, né, e a oração, que é o fortalecimento do cristão. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firmes, resistir e vencer. Eu lembro-me que eu falei aqui na quinta-feira e citei o exemplo dos discípulos que estavam sendo perseguidos porque estavam operando milagres em o nome de Jesus. E quando eles foram pressionados e eles foram orar a Deus, eles não pediram que Deus tirasse a perseguição. Eles só pediram poder e autoridade para que pudessem ficar firmes. Em outras palavras, aqui a palavra de Deus está dizendo para nós que nós não precisamos fugir. Nós não precisamos retirar o time de campo. Precisamos ficar firmes e depositar a confiança no Senhor. Lembra o que a verdade prática diz? Que quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós temos a certeza que os nossos problemas não são nada diante da grandeza dele. Então, precisamos ficar firme, resistir o dia mal, porque nós vamos vencer. Terceiro parágrafo: nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Ora, se a luta é no mundo invisível, sem fé nós não iremos pelejar ela. Nós não iremos guerrear esta batalha. Por quê? Porque é uma batalha invisível. E só mediante a fé é que nós vamos conseguir obter êxito nesta batalha. É por isso que ele vai dizer que nesta luta contra este mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé, é a confiança no Senhor. E retornamos à verdade prática, que ele diz que devemos colocar a confiança no Senhor para que ele se mostre grande diante dos nossos problemas. Pela fé, experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Gálatas 3, 2 e 5, se os irmãos quiserem marcar aí na sua Bíblia. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O último versículo lá da nossa lição do início, do texto bíblico do início. Então, para vencer o mundo, ele está dizendo: é preciso crer que Jesus é o Filho de Deus. Só esse que vence o mundo. João escrevendo aqui, ele vai falar: quem é que vence senão aquele que crê? Então, para vencer, é preciso crer que Jesus é o Filho de Deus. Porque quando nós cremos, a consequência da nossa fé é a vitória diante das adversidades. E a própria Bíblia diz que o justo vive pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo vai dizer que se nós não crermos que Jesus morreu, mas que ressuscitou, a nossa fé é vã, é nula, o evangelho que pregamos é nulo. Então, a base do evangelho, a base da nossa caminhada é a fé. É por isso que o comentarista diz que também na luta contra o mundo invisível, a fé é uma arma eficaz. E Paulo vai escrever aqui a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Milita a boa milícia da fé. Então, para nós, a cada dia fortalecermos a nossa fé, é uma batalha, é uma guerra. Por quê? Porque quanto mais você deposita a sua fé no Senhor, mais o inimigo vai tentar abalar a sua fé. E vão vir adversidades, vão vir levantes, né? E muitas vezes de pessoas próximas dos nossos, que são os levantes mais difíceis de nós enfrentarmos para testar a nossa fé. Mas quando nós depositamos a fé no Senhor, tudo dá certo, né? O Eldinho apontando aí, dizendo que esses versículos nós devemos guardar na nossa mente. Nós estamos vendo aí algumas coisas que no mundo invisível nos atacam, né? Inveja, maledicência, cobiça, morte, derrota, pensamentos negativos, desespero, dúvida, falta de amor, mentira. E nós estamos vendo aí que ele está com o escudo da fé e ele está protegido contra tudo isso. Se nós tivermos a nossa fé depositada no Senhor, nós estaremos como esta imagem, protegidos com o escudo da fé. Por isso que Paulo diz que o escudo é o da fé, que vai nos proteger de tudo que vem contra a nossa vida.
quarto parágrafo do primeiro ponto. Qual a procedência dos ataques? Nesta luta, as armas devem ser espirituais. Nós já falamos que a luta não é contra sangue nem carne. Se a luta é espiritual, é óbvio que eu não vou poder usar uma arma material para uma luta espiritual. A arma também ela é espirituais, porque só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, né? O inimigo das nossas almas. Se eles são espírito, então as armas devem ser espirituais. É por isso que Paulo faz aquela analogia do capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, né? A espada da verdade, as sandálias da preparação do evangelho. Então isto ele usa como analogia para dizer que nós precisamos estar prontos espiritualmente. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Quando nós usamos as armas materiais ou as armas carnais, o que nós vamos conseguir é piorar a situação. Porque além de perdermos a batalha, perdemos às vezes também a paz, perdemos a fé porque fica abalada. Então, quando nós enfrentamos lutas espirituais com armas carnais, a derrota é certa, pode ter certeza. Agora, quando você enfrenta uma luta espiritual com a arma também espiritual, a vitória é garantida em nome de Jesus. A síntese do tópico: a nossa luta é antes de tudo espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas também são espirituais, pois não lutamos contra carne ou sangue. Amém? Se você guardar essa síntese aí, você já vai ter compreendido o que o comentarista quis nos instruir neste primeiro tópico, que os inimigos das nossas vidas, eles são meramente instrumentos usados. Por isso, não lute contra os que se levantam, lute contra aquele que o mobiliza a se levantar contra a sua vida. E nesta luta, não use armas carnais, use armas espirituais, porque a luta é espiritual. Segundo ponto, o inimigo procura atingir a nossa fé. Então, o foco do nosso inimigo é atingir a fé. Por quê? Porque nós acabamos de ver que a fé é a principal arma contra o nosso adversário. Então é por isso que ele vai tentar atingir a sua fé, porque a fé é o seu escudo. E sem escudo, na batalha, nós estamos desprotegidos, né? E não sei se vocês já observaram as batalhas, quando elas acontecem, vocês observam que existem vários tipos de armas, né? E principalmente, Paulo fazendo a analogia antigamente dos nossos irmãos que lutavam, que guerreavam mesmo com armas carnais, com armas materiais. Existiam aqueles pilotões que, primeiramente, iriam aqueles que vinham com lança, né? Que conseguiam atingir os seus inimigos ali de 2,5 metros a 3 metros com as lanças. Tinham os arqueiros que conseguiam atingir de mais longe, né? Por volta de 150 até 250 metros de distância com as suas flechas. Mas tinham também aqueles que precisavam chegar perto, que eles usavam espada, então só atingiam de próximo, né? Então eles sabiam o momento certo de usar a arma. Então cada arma dessa era usada num momento específico. Existiam aqueles momentos que não dava para se aproximar, que eles usavam as flechas. Existiam aqueles momentos que o inimigo permitia mais uma aproximação, eles usavam as lanças. E existiam corpo a corpo, que ele usava a espada. Então nós, como cristãos, nós precisamos também saber o momento certo de usarmos as nossas armas. E nós vamos precisar delas em todos os momentos. Nós vamos precisar usar o escudo da fé, nós vamos precisar usar o capacete da salvação, a couraça da justiça, em algum momento da vida. E nós precisamos saber usar no momento correto. No momento correto. No momento de usar o escudo da fé, você não vai usar a espada, porque você vai estar desprotegido. Então, no momento de receber ataques, é o momento do escudo da fé, que é o que nos protege e é o que o inimigo vai procurar atingir primeiro. Tirar a sua proteção, que é a fé. O primeiro parágrafo diz assim: o inimigo ataca com a arma do desprezo. Neste ponto, ele vai falar algumas armas que nós somos atacados. E você talvez vai se identificar com alguma delas que já te atacaram durante a sua caminhada. A primeira delas, o desprezo, né? O que o povo dizia lá para o povo que estava reconstruindo os muros? Eles diziam assim: que fazem estes fracos judeus? Eles já chegam menosprezando, dizendo assim: o que esse povinho está pensando que está fazendo? Talvez você já foi
já disseram isso com você, né? Que fulano pensa quem ele é? O que a Adriana pensa que ela é, para dizer isso? E às vezes eles nos menosprezam. Está lá em Neemias 4:2. De fato, em nós mesmos somos fracos. E nós temos que ter essa consciência, que nós somos fracos e quem é forte é Deus. Porque se você sentir que é forte, é o princípio da sua queda. Nós temos que ter consciência que somos fracos e que forte é quem está conosco. E o poder dele, a palavra diz que ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando nós somos fracos, Deus aperfeiçoa o poder dele em nós, nos enchendo de força. Ele é quem multiplica as nossas forças, né? Nós somos fracos, mas ele multiplica as forças. Tudo que nós colocamos nas mãos de Deus, ele multiplica, ele aumenta. Se você colocar a sua fraqueza, a sua pouca força, ele vai multiplicar e vai te tornar forte. Mas os inimigos estavam desprezando o povo, na verdade menosprezando, mas no fundo eles sabiam que eles não eram fracos, porque eles conheciam a trajetória do povo judeu. Mas quando o inimigo diz para você que você é fraco, tentando te desprezar, é para que você coloque isso na sua mente. Ele quer que nós tenhamos em nós esse sentimento de fraqueza, esse sentimento de povo pequeno. Porque quando nós aceitamos esse desprezo e nos menosprezamos a nossa capacidade, também nós perdemos a batalha. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. E eu achei interessante esta frase que ele usa, que quando nós somos tentados a nos comparar com o nosso adversário, nós estamos em perigo. Você imagine aí se Davi, quando está de frente a Golias, se comparasse com Golias. Eita, ele é grande demais. Eu não vou conseguir derrotar, porque Golias era grande, Davi era pequeno. Então, vão tentar você a se comparar com o seu inimigo. Eles ficaram dizendo: Davi, você não pode. Olha o tamanho dele, olha o seu tamanho. E se Davi tivesse aceitado esta provocação e tentasse se comparar com Golias, ele não tinha lutado. Mas Davi olhou para Deus. Davi fala assim: quem é esse incircunciso que está aqui atentando o povo de Deus? O Senhor dos exércitos, que nunca perdeu batalha. Então Davi deixa claro que ele não estava confiando nele, ele estava confiando em Deus. E Deus pegou a pequenez de Davi, transformou em grande, e Davi derrotou Golias. Foi esta tentação que derrubou Israel. Algumas vezes Israel se achou autossuficiente e achando que ia ganhar, que ia fazer e acontecer, e perderam algumas batalhas. Mas também nós vemos vários exemplos de pessoas, de povos que foram derrotados por Israel, povos inúmeros em quantidade, exércitos gigantescos que foram derrotados por Israel porque eles colocaram a confiança no Senhor. Então, quando você for menosprezado, ou o teu inimigo tentar dizer para você que você é pequeno, que o problema é grande e que você não consegue, não aceite esta provocação, mas olhe para o Senhor, lembre da verdade prática, coloque a tua confiança no Senhor e você vai ver que o teu problema é pequeno diante do teu Deus que é grande. Segundo parágrafo, o inimigo ataca com a arma do escárnio. É uma outra arma que o inimigo vai tentar atacar você. Além de menosprezar você, além de te desprezar, ele vai tentar te escarnecer. E quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. É a primeira coisa que o escárnio consegue fazer conosco, né? Tentar nos desanimar. Os fiéis sempre tiveram que suportar escárnios. E aí ele dá algumas referências que a palavra de Deus vai nos mostrar em momentos que o povo foi escarnecido. O próprio Neemias, durante o seu ministério, ele foi escarnecido. Tentaram colocar na cabeça dele que ele era um simples copeiro, que ele não tinha competência para estar ali. E se ele tivesse parado e pensar, realmente, eu sou um copeiro do rei Artaxerxes, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou construtor, nem tampouco general para estar à frente de um exército. Então realmente eu não consigo, eu não posso. Mas Neemias, ele não parava, ele não se atentava para o que o povo dizia para ele. Ele atentava-se para o foco que ele tinha, que era a conclusão da obra e que o nome do Senhor fosse glorificado, sabendo que quem enviou ele foi Deus. E é isso que nós temos que ter consciência. Nós não podemos com as nossas próprias forças, mas quem está conosco é maior do que o que está lá fora no mundo, né?
maior que o nosso inimigo. Terceiro parágrafo. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Uma outra coisa que eles tentaram fazer com Neemias e que tentam fazer com você é que a tarefa é grande, que você é pequeno. É que a tarefa precisa de alguém capacitado e você não tem capacidade. Que a tarefa é grande e você não vai conseguir. Olha o que eles disseram aqui para o povo. Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Eles estão querendo colocar na cabeça do povo que o muro é grande, é extenso e que está tudo queimado, que eles não vão conseguir reerguer porque as pedras se tornaram em pó e não tem como fazer, né? Aí, olha o que o profeta Isaías vai dizer no Isaías 26. Quem faz a obra é Deus, mas ele usa instrumentos, ainda que estes sejam pequenos e a tarefa seja grande. É o que Deus gosta de fazer, é pegar aquelas coisas pequenas para confundir as grandes. É pegar quem não tem capacidade para realizar uma obra que precisa de alguém capacitado. Para que isso? Por que Deus faz isso? Para deixar claro que a glória é dele, que a honra é dele. Então ele não vai pegar ninguém capacitado para fazer uma coisa que aquela pessoa já é capacitada para fazer, porque ele vai se gloriar. Ele vai dizer que fez porque era capaz. Ele vai dizer que fez porque tinha competência para isso. É por isso que às vezes Deus nos pega e coloca em situações em que nós vamos, olha, meu Deus, mas eu não consigo realizar isso. E aí é neste momento que Ele te levanta, te usa para você entender que é Ele quem faz. Você é apenas instrumento. Assim como o inimigo usa instrumentos para se levantarem contra a nossa vida, Deus também nos usa como seus instrumentos para derrotar o nosso adversário, para fazer a sua obra, para realizar aquilo que muitos dizem que você não é capaz, e aí depois contemplam você realizando a obra. Quarto parágrafo desse segundo ponto. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Isso aqui é o que mais acontece, né, no meio do povo de Deus. Infelizmente, até no meio dos nossos, ele tem usado alguns para levantar isso aqui. Alguns boatos, algumas mentiras sobre nós. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Olha só, Neemias deixa o palácio do rei, está lá no bem bom como copeiro, né? Ele não era um empregado comum qualquer, ele era copeiro do rei. Ele estava ali próximo do rei, era exclusivo do rei. E ele deixa tudo e volta para Jerusalém para reconstruir os muros, para fazer uma tarefa em que não era seu costume. Ele era copeiro, ele não era construtor. E durante esta construção, ele agora precisa ser chefe de um pequeno exército que está pronto para qualquer momento que os inimigos tentarem atacar, ele está lá pronto. E durante esse processo, o que vão dizer dele? Ele está fazendo isso aí tudo porque quando ele terminar de construir os muros, ele quer virar rei de Israel. Acontece isso no nosso meio? Quando você está trabalhando na obra do Senhor, quando você está empenhado, aí ele se levanta e diz assim, isso aí está fazendo aí só para ficar grande, para se engrandecer. Ou para o líder ver. Ele aí está querendo o cargo de fulano de tal, só pode. Isto acontece conosco. São boatos que vêm para tentar nos desanimar, né? Jesus aconselhou aqueles que sofrerem acusações mentirosas a alegrarem-se, a exultarem e a não atentarem para o que se fala deles. Por que Jesus fala para nós nos alegrarmos? Porque quando são levantados boatos e mentiras contra nós, nós temos que ter em mente que é o inimigo se levantando contra a nossa vida. E o inimigo só se levanta contra aqueles que estão na vontade de Deus, contra aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Quinto parágrafo. O inimigo usa como uma arma também a astúcia. E se tem uma coisa que o inimigo das nossas almas é astuto. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém intentavam fazer mal a Neemias. Olha o que ele estava dizendo: Neemias, venha para cá descansar, venha congregar conosco aqui nas nossas aldeias. O trabalho aí é árduo, venha para cá, né? E a região de Samaria ali era uma região boa para se descansar, né? Tinham ótimos banhos, descansos. E eles convidavam, venham para cá, Neemias. Neemias, que não é bobo, Neemias, que sabia que já tinham levantado boatos, Neemias já sabiam de algumas conversas que eles tinham levantado. Ele rejeitou o convite. Olha só o que ele diz para eles: estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Às vezes nós estamos tão empenhados na obra e nós recebemos alguns convites
inapropriados, que aos nossos olhos parece até bom, e aceitamos e deixamos de fazer aquilo que estávamos fazendo, e é onde é a nossa perdição. Mas Neemias, que estava focado na obra do Senhor, ele disse assim: olha, eu estou fazendo uma grande obra e não tenho tempo para ir me divertir ou para ir para onde vocês. Então, ele deixa claro que o cristão, quando está trabalhando para Deus, ele precisa ter foco, sabendo que o nosso descanso não é aqui. Eu sei que você chega a algum momento em que você está tão cansado da obra, que está tão cansado da peleja, das batalhas, que você diz assim: esse ano eu quero só descansar. Esse ano eu não quero atribuição na casa de Deus, porque é o meu ano de descanso. E é este ano em que nós perdemos o foco. Talvez pode ser neste momento em que sua fé vai esfriar. E é neste momento que muitos têm se distanciado da casa de Deus, porque perderam o foco. Mas se nós tivermos a mesma disposição de Neemias, dizer assim: estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer, eu não posso parar, eu não posso retroceder, nós alcançaremos o objetivo final, assim como Neemias conseguiu, né? Terminou a obra e glorificou o nome do Senhor. 6º parágrafo: o inimigo usa como arma as ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Começou aqui uma espécie de guerra fria, né? Os samaritanos ameaçando de lá, dizendo: olha, nós vamos invadir, nós vamos destruir eles, nós vamos entrar de noite, e quando eles se derem conta, nós já matamos todos. Nós vamos nos infiltrar no meio deles, e quando eles derem conta, Neemias, que era um líder nato, preparado, né? Estava cheio de Deus, se precaveu. Porque às vezes nós recebemos ameaça do nosso adversário, dos nossos inimigos. Às vezes nós sabemos de algo que está sendo preparado contra nós, e aí nós confiamos assim: não, eu estou com Deus, não preciso nem me preocupar. Neemias não fez assim, ele se preparou. Nós vamos ver mais à frente que ele estava pronto. Nós vimos no texto bíblico inicial que ele preparou o povo. Tanto que ele usa uma metáfora e diz assim: eles trabalhavam com uma mão e na outra mão tinha uma arma. É lógico que é uma metáfora. Ele estava querendo dizer assim, que eles estavam prontos. Se fosse para trabalhar, estavam prontos a trabalhar. Mas se o inimigo invadisse de uma hora para outra, eles também estavam prontos. Isto chama-se vigilância. Porém, o que Neemias disse? Oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Mais uma vez, Neemias está retratando lá do que Jesus disse no Novo Testamento: vigiai e orai. Ele está dizendo aqui que orou a Deus, e a oração dele, ele disse assim: Senhor, o Senhor está vendo o que eles estão ameaçando fazer conosco. Mas aí Neemias disse assim: toma providência. Não, o Senhor está vendo, então nós vamos nos preparar. E é isso que nós como igreja devemos também fazer. Além de orar, estar vigilantes e tomar atitude para também pelejar as nossas batalhas, porque Deus nos dá vitória. Síntese do tópico 2. O inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira, do escárnio, mas é importante entender que isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Cristo. Isso é muito interessante, né? Quando ele fala: tomai sobre si a cruz e siga-me, ele está falando isso aqui, que você vai ser perseguido, que você vai ser caluniado, que vão levantar falso testemunho contra você, né? Que vão te desprezar, vão te menosprezar. Mas aí nós voltamos lá para o que Paulo disse aos Romanos: em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, né? Cristo Jesus. Assim como ele venceu, ele foi escarnecido, ele foi crucificado, foi morto, mas ele ressuscitou e hoje está à direita de Deus, e é ele quem nos garante vitória, né? Ele vai dizer que nós também teríamos aflições, mas que não podíamos desfalecer ou desvanecer, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu e vai nos dar vitória. Terceiro ponto da nossa lição, estamos chegando perto do encerramento. Nesse terceiro ponto eu quero ficar mais um pouquinho, porque é a aplicação do que nós aprendemos até agora. Nós vamos aplicar aqui um pouquinho na nossa vida. Ele vai dizer assim: qual o segredo da vitória de Neemias na vontade de Deus? Neemias venceu, Neemias conseguiu terminar os muros, mesmo com tudo isso, mesmo com os levantes, mesmo com as ameaças, mesmo com os escárnios, com desprezo, menosprezo, ele venceu. E qual foi o segredo disso? Primeiro parágrafo: os judeus venceram porque tinham certeza de quem estava na vontade de que estavam na vontade de Deus. Então, o primeiro ponto:
para nós alcançarmos vitória. Ter certeza se a luta que nós estamos lutando, se a peleja que nós estamos pelejando é da vontade de Deus. Se é Deus quem está nos conduzindo. Porque às vezes nós entramos em algumas batalhas em que Deus não quer que nós estejamos. Nós compramos brigas que não é para nós comprarmos. Como dizem aqui o bom nordestino, né? Não sei se vocês conhecem. Nós entramos em algumas bocas que não é para nós entrar. E tem muito cristão que às vezes está lá naquela luta porque ele foi com os próprios pés. Deus não tem nada a ver com isso. E aí ele fica naquela, não, Deus está comigo. O povo venceu porque eles tinham certeza que estavam na vontade de Deus. E quando o comentarista diz isso, ele está dizendo assim: você vai ter vitória nesta luta que você peleja se Deus estiver contigo. E se você estiver na vontade dele. Se não, irmão, é você que tem que resolver a situação. Existem lugares que nós vamos que às vezes queremos voltar atrás e que não é Deus que vai nos trazer. São nossos pés que têm que voltar onde nós caímos, onde nós erramos. E nós precisamos ter ciência disso. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias sabia que ele estava fazendo aquela obra porque Deus estava querendo que ele fizesse. E ele sabia que Deus se responsabilizaria, mas isso não fez com que ele ficasse acomodado. Ele se preparou, ele preparou o povo. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Segundo, os judeus venceram pela oração. Aqui é o segundo segredo das nossas vitórias. Primeiro, saber se estamos na vontade de Deus ou não. Segundo, a oração. Neemias era um homem de oração. Com frequência, lê-se sobre como Neemias orava. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Olha só. Nós já estudamos aqui que Sambalate e Tobias se levantaram contra Neemias, que era do povo, ao invés de ajudar, se levantaram. A oração de Neemias para Deus: Senhor, lembra-te de mim para o bem. Mas ele pediu mal para Sambalate e Tobias? Não, ele só falou assim: lembra-te também de Sambalate e Tobias. O Senhor sabe o que eles estão fazendo e eu sei que o Senhor é justo, então toma de conta. Ele poderia muito bem falar assim: Senhor, lembra-te de mim para o bem, e faz o mal para Sambalate e Tobias. Verdade, uma oração curta, mas nessas pequenas palavras ele disse muito, né? Por quê? Porque ele sabia que Deus é onisciente, Deus sabe de tudo, Ele é onipresente, está em todos os lugares. Quando eles se levantaram, Deus estava lá, Deus viu. É por isso que ele está dizendo assim, ele não está contando o caso a Deus, ele está só dizendo: Senhor, lembra-te do que aconteceu, lembra-te de mim, que eu estou aqui disposto a fazer a tua obra, e lembra-te também que tem dois aí que se levantaram contra esta obra que o Senhor me mandou fazer. Aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. Olha aí que maravilha. Quem ora, coloca os problemas e as dificuldades diante de Deus. E ele usa, que eu coloquei até em caixa alta aqui só para nós destacarmos, ele quer e pode resolver os nossos problemas. Ele quer resolver, mas para isso você precisa colocar diante dele. Deus não vai chegar para resolver os seus problemas se você não colocar diante da presença dele. Ele quer resolver, ele pode também, mas você precisa fazer como Neemias, colocar diante de Deus. É por isso que ele fala que aquele que ora, e a oração nada mais é do que uma conversa com o nosso Deus. Aí tem muito cristão que descansa porque sabe, não, Deus é onisciente, Deus está vendo, Ele vai resolver. Aí não dobra os joelhos para falar com Deus, né? Ele tem, não, Deus estava lá, Deus viu, deixa com Deus. Neemias também tinha essa consciência, mas ele orou. E Neemias, as orações de Neemias, se você for observar, são tudo orações rápidas, mas que a resposta é imediata. Se você lembrar lá do início, de quando tudo isso começou, em que ele recebe notícias dos seus irmãos em Jerusalém,
que os seus irmãos vêm e ele pergunta: e aí, como é que está lá Jerusalém, o povo? Eles vão dizer assim: ó, Neemias, o negócio lá não está bom não. A cidade está desprotegida, os muros foram derrubados, todas as portas foram queimadas. E aí Neemias sente o desejo de voltar para reconstruir. Neemias não ouve uma voz de Deus dizendo assim: volta lá e reconstrói. Não, ele sentiu no coração. Lembra que nós dissemos aqui há alguns dias atrás que Deus, para usar, ele precisa sentir que nós queremos fazer. Então eu só preciso me dispor a ser usado para Deus me usar. E Neemias sentiu essa disposição no coração de ir fazer, a ponto de o rei perceber o seu semblante triste e aí perguntar para ele: Neemias, o que está acontecendo? Você está doente? Está triste? Aí ele vai dizer: olha a sabedoria dele, né? Senhor, como que eu não ficaria triste? A minha cidade está desprotegida, os muros foram derrubados. E aí o rei pergunta para ele: o que eu posso fazer por ti? O que eu posso fazer para resolver isso? E eu acho interessante, nós estamos falando sobre oração, que Neemias, lá no texto, Neemias diz assim: orei a Deus, mas se você olhar, não tem intervalo que ele sai da presença do rei e demora algum tempo para voltar para dar a resposta. Não, ele orou no coração. São esse tipo de oração que são as mais eficazes, em que você ora diante de uma situação que você precisa da resposta de imediato. Aí você: mas eu não tive nem tempo para orar. Ora, Neemias falou: orei a Deus. É como se ele perguntasse no pensamento: Senhor, o que eu falo? E aí Deus tomou Neemias e pediu que o rei o enviasse, pediu cartas para que abrissem caminho, e assim foi feito, e Deus fez a obra. Nós devemos também orar. Terceiro parágrafo: orai sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino. Falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração. O que é então perseverança em oração? Primeiro, é impedir que alguma coisa nos estorve a orar. É impedir que alguma coisa nos tire da oração, ou faça com que a oração seja expelida de nós, né? E o que é que faz com que isso aconteça? A frieza espiritual, você deixar de meditar na palavra do Senhor, você deixar de se congregar, deixar de buscar a Deus, vai fazer com que você perca o desejo de orar. E Jesus, se tem uma coisa que ele fez no seu ministério, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Messias enviado, foi orar. Ele orou, em muitos momentos orou, a ponto de orar tanto que os seus discípulos ficaram incomodados, assim: Senhor, nos ensina a orar também. E é onde ele vai ensinar a oração lá do Pai Nosso. Segundo, o que a perseverança na oração é persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Você já fez esse tipo de oração pesada e difícil, que você dobra o joelho assim mesmo na marra, e aí até para abrir a boca é ruim, e tem vezes que você nem abre, né? Só dobra os joelhos, fecha os olhos e aí fica falando no pensamento. A coragem está tão pouca que até para abrir a boca é complicado. Nós precisamos, quanto mais nós oramos, menos isso vai acontecer. E ele faz questão de dizer que isto é o diabo quem faz com que a oração se torne um peso, uma penitência. Tem cristão que leva a oração como uma penitência. Eu vou para a igreja orar hoje para Deus ver que eu... Como se fosse um tipo de jejum, né? Uma consagração. Eu vou orar aqui, vou pagar o preço orando. Não, querido, oração serve para você. Não é que você vai pagar o preço orando para Deus ver que você está fazendo, não. Se você orar, vai fazer bem para a sua saúde espiritual. Terceiro, é orar até que venha a resposta. Então é persistir na oração, perseverança em oração, é orar até que a resposta chegue, né? É orar incessantemente. Não é orar um dia e não teve resposta. Não, Deus não quer me dar, não. Deus quer que nós sejamos perseverantes. Por isso que ele fala: orai sem cessar. Orai em todo tempo. Não é você dobrar o joelho aqui e passar 2 anos orando, mas é em todo tempo estar orando constantemente. Quarto, é uma prova de que o espírito de oração opera em nós. A perseverança na oração é uma prova que a oração habita em nós, que nós oramos constantemente ao Senhor. Então, qual é o segredo da vitória de Neemias? É ter certeza que estava na vontade de Deus, né? E também orar, viver uma vida de oração. A síntese do tópico diz assim: Neemias sabia que o Senhor o havia enviado
para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza, acompanhada do compromisso com a oração, foram importantes para que o servo do Senhor alcançasse êxito na sua missão. Então nós, como igreja, nós também fomos enviados, assim como Neemias, para realizar uma grande obra. E durante esta obra que nós estamos aqui para realizar, vão acontecer levantes, vão acontecer embates, mas nós temos que ter essa ciência na nossa cabeça, de estarmos conscientes que a nossa luta ela é espiritual. E nós devemos evitar usar armas carnais contra uma luta que é espiritual. Devemos compreender também que as pessoas que se levantam contra nós, contra o nosso ministério, contra a obra que estamos realizando, são apenas instrumentos usados pelo inimigo das nossas almas. Então, o que deve ser combatido não é a pessoa, é quem está usando ele. E também precisamos entender que nós somos instrumentos de Deus. Então, quando tentarem te menosprezar, quando disserem que você não consegue, lembre-se, não é você, é Deus que está em você. A ponto da palavra dizer assim, maior é o que está em nós, não é o que está conosco. O texto é bem específico, né? O texto não diz assim, maior é o que está conosco do que o que está lá no mundo. Não, maior é o que está em nós. Então ele está em você e ele é grande. E se ele é grande, você também se torna grande quando ele está em você. Então é por isso que a palavra vai dizer que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando nós reconhecemos que somos fracos e que precisamos dele. Não é dizer eu sou fraco e não consigo me recolher a minha insignificância, não. É dizer eu sou fraco, mas eu tenho um Deus forte que habita em mim. É nesse momento que o poder dele se aperfeiçoa, você se fortalece e você realiza aquilo que nem você mesmo achava que poderia realizar. Aí você se surpreende, todos se surpreendem e o nome do Senhor é glorificado quando você acredita esta vitória ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos refletir se nós aprendemos. Qual a procedência dos ataques contra a obra de Deus? Quem ainda lembra? Lá do início da lição. Maligno, quem mais? Quem mais vai falar? Qual é a procedência desses ataques? Tem gente caçando cola aí. São malignos, né? Eles vêm do inimigo das nossas almas, que é o diabo. Segundo, como devemos enfrentar então esses ataques que vêm do diabo? Olha aí, rapaz. Deixa para os outros. Com a armadura de Deus, que nada mais é do que as armas, que são as armas espirituais, né? Agora deixa para outra aí, viu, coordenadora? Com que armas o inimigo nos ataca? Nós falamos aqui uma sequência de pelo menos 6, né? De armas que ele nos ataca. Agora no ponto 2, nós acabamos de falar aí de 6 armas. E aí encerramos a lição dizendo como Neemias combateu a estes ataques também. Quem pode aí citar pelo menos umas 2 armas que o inimigo tem usado contra as nossas vidas? Mentira, boatos, desprezo, escárnio. Olha aí, rapaz, o povo tá... Olha aí, o inimigo ataca com as armas do escárnio, desprezo, dos boatos, das mentiras e etc. Aí vocês disseram só as que estavam aqui. Como os judeus venceram a oposição? Nós acabamos de falar que o inimigo usa essas armas. E aí como que Neemias venceu? Oração, a fé, né? Que é a arma espiritual também. Pela oração. No ponto 3 nós resumimos que ele venceu pela oração. É óbvio que é acompanhado da vigilância, que vai nos levar às armas espirituais. Escudo da fé, capacete da salvação, enfim. O que nos recomenda o apóstolo Paulo? Se tratando de oração, o que ele vai nos recomendar? Orai sem cessar, né? Que foi Paulo dizendo às igrejas que a oração, sabendo que a oração é o que nos dá vitória. Então Paulo disse assim, orai sem cessar. Por que ele vai dizer orai sem cessar? É como se ele estivesse dizendo assim, vocês também vão lutar sem cessar. As lutas não vão cessar, por isso orai sem cessar.
Por isso que quando o cristão para de orar, ele começa a perder, porque a luta é constante. E se a luta é constante, e para vencer a luta eu preciso orar, a oração também precisa ser constante, sem cessar. Amém? Deus abençoe os irmãos.